Para o projeto Late Gamer com o i7 7700K, muita gente me questionou, horas, por que utilizar um hardware antigo? Para que fazer análise de um hardware aí que já está saindo de linha, que já está sendo superado pela atual geração? E aí eu tô aqui com a ASUS Z170M Plus BR. E aí eu pensei justamente nessas perguntas que vocês fizeram para analisar a placa. E eu pensei, será que ainda compensa investir numa placa-mãe Z170? Seguindo a linha do projeto Late Gamer, eu tenho aqui a Z170M Plus BR, que é uma placa-mãe aí que foi voltada para a sexta geração de processadores da Intel. Essa placa-mãe aqui, na verdade, traz um diferencial bacana, que é ela ser produzida no Brasil. Então ela traz aqui atrás um selinho que garante a produção nacional. Assim como alguns dispositivos da ASUS, a fabricante começou a fabricar no Brasil. E o interessante nisso tudo é que, como você deve imaginar, com a produção nacional fica muito mais fácil você distribuir. Você distribuindo mais, você tem aí a condição de praticar preços bacanas, preços melhores também. Então foi bem interessante a atitude da ASUS de trazer a fabricação nacional desses produtos, assim como ela deve trazer da atual geração de placa-mães Intel. Mas ainda persiste, né? Para analisar uma placa-mãe dessa, né? Uma placa-mãe que na verdade traz uma quantidade bacana de recursos, é uma placa-mãe bem equilibrada, com uma boa qualidade de construção. A própria caixa dela apresenta aí, ressalta alguns recursos interessantes, como, por exemplo, aqui a proteção contra sobretensão e alguns outros recursos nem tão interessantes, como o backplate aí em aço inoxidável. Não é algo muito ressaltante, vamos dizer assim. Porém, é uma placa-mãe bacana e bem equilibrada. Agora, eu poderia trazer sim uma análise como a gente já está acostumado aqui, mas eu quis fazer algo um pouquinho diferente com essa placa-mãe. Eu quero responder, afinal, essa pergunta se compensa ou não. Como eu disse, em relação a recursos, é uma placa-mãe bem equilibrada, traz suporte a M2, traz suporte aí a até 64 GB de memória DDR4, com overclock para CPU, enfim, USB tipo C, tem uma boa quantidade de portas SATA, tem também o suporte USB 3.0, enfim, todos os recursos que você espera de uma placa-mãe que suporte processadores de alto desempenho. Então ela é compatível aí com os processadores de sexta e sétima geração Intel. Então você consegue colocar desde um Pentium G4560 até um i7 6700K ou 7700K. Bacana, uma placa-mãe legal, com produção nacional, mas o mais interessante que eu encontrei nessa placa-mãe, na verdade, foi o preço. Por isso que eu quis fazer uma análise um pouco diferente. O preço dela está bem interessante, o que nos leva a questionar, será que é interessante montar uma placa-mãe Z170 ou uma H110 com o tal do futuro upgrade que todo mundo sempre diz? Bom, eu fui para as pesquisas e encontrei aí alguns preços que eu queria apresentar para vocês, mas eu anotei porque eu não ia lembrar de tudo. Então a gente tem aqui, galera, uma H110 está saindo hoje por volta de 280 a 290. Uma H170 está saindo por volta dos 370 reais. Uma Z170 ATX que eu encontrei num preço muito bom, na casa dos 460 reais. Mas foi só um modelo. Normalmente elas custam em torno de 600 reais. A B250 entre 450 e 490 reais. H270 por volta dos 440 reais. Z270 entre 570 e 600 reais. Então, galera, não é nenhum comparativo direto com essa placa-mãe. Na verdade, eu peguei os modelos mais em conta que eu encontrei aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, H110 é o que tem atraído muita gente a montar o seu Pentium ou mesmo o seu i7 com essa placa-mãe, porque o preço é realmente muito, muito bom. Mas ela traz uma série de limitações em relação às demais placas-mãe. Primeira delas e mais evidente é a falta de suporte a overclock. Então, uma H110, se você comprar um modelo K que é desbloqueado como o 7700K, você não vai usufruir da vantagem mais evidente que ele tem, que é justamente o overclock. Você pode ter um modelo que, enfim, no estoque ele já vai ter um clock maior do que o 7700, porém não faz muito sentido investir, porque eles clock a clock, ou no caso em estoque e estoque, os dois, a diferença vai ser muito irrisória pelo tamanho da diferença de preço que você vai pagar. Todas as outras placas-mãe que nós apresentamos aqui tem alguma coisa
que pesa um pouquinho para a decisão. Como eu disse, a H110 é o preço dela, porém bloqueada para overclock. E o mesmo acontece com B250, H170, H270, chegando até Z270. Na Z270 nós temos aqui praticamente os mesmos recursos, né? Ou mesmo nos modelos Z170 TX. Então, na Z270, a vantagem que nós teremos aqui é que você vai conseguir utilizar o Optane, né? E que nós temos mais lanes PCI. Então, são duas coisas aí que, bom, para mim não pesa em nada. De repente para você pode pesar na decisão. Não me faz falta o Optane, não me faz falta essas lanes, né? Aliás, essa placa-mãe aqui é um modelo compacto, então para quem utiliza aí a placa de vídeo e mais 2 ou 3 slots PCI, ela vai suprir tranquilamente, tá? A questão aqui é que ela não tem suporte Optane frente a uma Z270. Uma outra coisa interessante nesse comparativo é, como eu disse, o preço. Veja o preço de uma Z170 para uma Z270, a diferença. Nós estamos saindo aí da casa dos R$425, que é o que custa essa placa-mãe, para R$570. Então, galera, para quem pensa em montar um processador desse, ou pensa em futuramente adquirir um processador como o 6700K ou o 7700K, isso vai ser um fator determinante. Numa H110 você vai estar limitado a isso, ou pelo menos você vai correr apenas para processadores que são bloqueados, beleza, galera? Então, eu achei bem interessante esse comparativo para mostrar para vocês como ainda é legal investir no modelo desse. Se esse processador, ou se essa placa-mãe, se esse conjunto supre a sua necessidade, ainda é um investimento bacana de se fazer. Como eu disse, para quem está montando a plataforma nova, ainda é interessante pensar na geração anterior porque os preços estão caindo. Vide a própria placa-mãe. Essa placa-mãe hoje saindo R$425. Então por R$425 você vai ter praticamente tudo que você tem numa Z270. Você vai ter suporte aos processadores, vai ter suporte ao overclock, vai conseguir colocar até 64 GB de memória, vai ter M2, enfim, todos os recursos que são relevantes, assim digamos. Uma dúvida frequente que tem aqui, galera, a gente testa muito modelo aqui micro ATX e o pessoal pergunta: tem alguma diferença em relação ao ATX, em relação a desempenho, em relação à qualidade? Na verdade, tem e não tem. Uma diferença que você encontra normalmente nos modelos ATX e fica bem evidente é a quantidade de slots PCI. Então aqui nós temos, além do PCI Express, né, que você vai utilizar para a placa de vídeo, você tem mais 2 slots PCI e mais um PCI Express. Então, galera, esse é o primeiro evidente. Normalmente isso é o que fica mais claro, mas alguns modelos utilizam ainda, né, por ser um modelo mais caro, o modelo ATX, eles acabam colocando mais dissipadores em VRMs, enfim. Então essas são as diferenças básicas que a gente vê. Então, com a chegada da 8ª geração de processadores Intel, o que vai se tornar interessante justamente para o projeto Late Gamer, e o que eu quero explorar é a possibilidade de você montar uma plataforma bacana que vai suprir as suas necessidades, porque você precisa, com um preço bem interessante. Então a gente vê aí a longevidade de algumas plataformas, até que durou bastante por ser Intel, né? Z170, Z270, durou 2 gerações. Agora a gente tem a LGA 1151, então mesmo utilizando o LGA 1151, os processadores de 8ª geração não serão compatíveis com placas-mãe da primeira e segunda geração, com Z170, Z270, enfim, esses chipsets da série 100 e da série 200 não serão compatíveis, os processadores não vão funcionar. E como teve a polêmica da própria Asus, né, que disse que na verdade a Intel não deu suporte porque ela não quis, infelizmente a gente fica refém. A boa notícia disso tudo é que os preços caem e estão caindo para produtos novos. A gente encontra essa placa-mãe aqui por R$425 nova, com garantia. Você pode parcelar em quantas vezes a loja quiser. Então, gente, é bem diferente de a gente montar plataformas mais antigas aí, que ainda hoje tem um preço bacana, né? Mesmo i7 para i5, de gerações anteriores, de gerações com CPUs ótimos, né? Como o 4790K ou 3770, enfim, alguns outros processadores Intel com bom custo-benefício. Porém, novo, com garantia e na caixa. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, se você curtiu, deixa aí o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, clica ali no sininho para receber as notificações de novos vídeos.
deixa o seu comentário. Eu quero saber o que vocês acharam desse tipo de análise, se isso te ajuda, nós podemos trazer mais vídeos desse tipo. Quero saber se você já tem o produto, se está pensando em comprar, se já conhecia. Deixa aí a sua opinião aqui nos comentários, beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima!